Mais uma vez, bom dia e a paz do Senhor para todos. Vamos, nesta oportunidade, falar sobre tão grande salvação. Vamos ler no livro do Novo Testamento. Esse livro não tem autoria. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. O título do capítulo é Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Senhor, aqui está a tua palavra, que nos exorta a guardar o que temos ouvido, atentar para a tua salvação, sem negligência, valorizando o teu grande sacrifício. Fala conosco nesta palavra. Amém. Toda a Bíblia é um alerta para a nossa fé. O apóstolo Tiago diz que somos ouvinte esquecido. Mas, nesse capítulo 2 de Hebreus, o autor diz: convém-nos atentar com mais cuidado, mais diligência, o contrário da negligência, para as coisas que já temos ouvido. Meu irmão, minha irmã, quantos cultos temos participado? Quantos estudos bíblicos? Quantas leituras devocionais temos feito nessa caminhada cristã? Houve crescimento? Sim. Houve progresso? Sim. Amadurecemos? Sim. Mas o autor diz: convém atentar com mais diligência, para que em tempo algum nos desviemos. Eu tenho conhecido pessoas de um forte caráter cristão, mas eu digo uma coisa, meu irmão, minha irmã, e você que está começando na fé, por mais espiritual e cuidadoso que você seja, não pode haver vazamento no seu, no meu, no nosso cristianismo. Não pode haver rachadura no vaso. Não podemos ouvir o Evangelho como teoria. Por isso o autor diz: ter mais cuidado com as coisas que temos aprendido, para que em tempo algum nos desviemos. O escritor aos Hebreus, ele escreveu essa epístola para incentivar os irmãos a permanecer na fé. Às vezes você permanece na igreja, mas não está permanecendo na fé. É perigoso ser um religioso. Permanece na igreja, mas o coração está longe de Deus.
E aqui vem mais uma pergunta. Como escaparemos nós? Uma vez, Jesus disse para os sacerdotes, lá em Mateus 23, verso 33, chamando os sacerdotes de hipócritas, Jesus disse, como escapareis da condenação do inferno? Como nós vamos escapar se não atentarmos para uma tão grande salvação? A Bíblia diz que nós, ao aceitar a Cristo, escapamos da corrupção, da concupiscência que há no mundo. O laço quebrou e nós escapamos, como diz o Salmo 124. E se a palavra que os anjos falaram permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, os anjos falaram com vários autores bíblicos, mas aqui quem começou a anunciar a salvação foi Jesus. Jesus é superior aos anjos. Deus nos falou nesses últimos dias pelo Filho. A maior revelação de Deus é a encarnação do Filho de Deus. O seu nome humano, Jesus, o Cristo de Deus. Como vamos escapar da condenação se não dermos valor a essa tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor? Mas Jesus anunciou a salvação? Sim. Vamos a Jerusalém, eu serei açoitado pelos pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitarei, e quando eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia, e lá me verão. Jesus anunciou a sua morte na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, levantado da terra, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado numa cruz, para que todo aquele que nele crê. Crê no quê? No seu sacrifício. Ele anunciou a sua morte, a sua ressurreição. Então, se valorizarmos isso, não como história, mas como vivência na nossa vida, então vamos escapar do juízo. Como escaparemos se não atentarmos? Duas vezes aparece a palavra atentar. No verso 3, Hebreus 2:3, Hebreus 2:1. Atentar com mais diligência. O escritor aos Hebreus, ele é muito incisivo, muito radical, é muito bom. Veja bem, em Hebreus 3:12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Grife essa palavra nunca. Nunca devemos nos desviar. Jamais. Andai em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Andai em espírito e nunca cumprireis a concupiscência da carne. Temos que tomar cuidado de começar bem e terminar mal. Por isso que o autor diz, convém atentar com mais cuidado
para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hoje, no século que estamos vivendo, o pecado se multiplicou. Jesus tinha dito em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O crente tem que tomar cuidado com a frieza. O que é uma pessoa fria? Uma pessoa que vai perdendo o interesse porque não vai dando muita atenção. Se a gente der atenção, vamos ter interesse. Quantos têm perdido interesse na meditação bíblica diária? Porque só tem um jeito de você vencer o pecado. É por aquilo que está escrito vivo no seu coração. Devemos sempre fazer o autoexame para ver se a nossa fé está baixando o termômetro. Ela não pode estar sempre oscilando. O crente não pode viver de altos e baixos. Pela nossa fraqueza carnal, podemos até admitir que sentimos muita dificuldade de servir a Deus. Isso é bíblico? É. Está escrito em 1 Pedro 4,18. Se o justo com dificuldade se salva, que será do ímpio e o pecador? Anote esse texto. 1 Pedro 4,18. É com dificuldade, com problemas, com lutas, que nós se salvamos. Não é fácil. A luta de cada dia. Um de um jeito, outro de outra. Eu quero dizer que a pior luta que acontece em nosso meio é quando chega a enfermidade. Mas tem uma frase que eu li há muito tempo. Eu sou enriquecido pela minha pobreza. Sou fortalecido pela minha fraqueza. Sou curado pelas minhas enfermidades. Quer anotar? Sou enriquecido pela minha pobreza. Sou fortalecido pelas minhas fraquezas. Sou curado através de minhas enfermidades. Jesus quer nos fortalecer, nos curar a alma, o espírito. Quer nos enriquecer da graça. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, Paulo escreve aos Coríntios assim, 1 Coríntios 1:5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Em tudo fostes enriquecidos nele. O pregador McLaren, que pregou em muitos lugares, ele disse, o cristão que tem o Espírito Santo aquecido no coração e a Bíblia na mão, não precisa de mais nada para viver na presença de Deus. Seja o que você esteja fazendo, que não é pecado, a Bíblia na mão, o Espírito Santo aquecendo o coração, não precisamos de mais nada. Aleluia! Então, meu irmão, seja enriquecido na pobreza. A Bíblia diz assim, Jesus sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nos enriquecesse. Aleluia!
Jesus veio para te enriquecer espiritualmente. Jesus veio para nos fortalecer nas nossas fraquezas. Jesus veio para curar o nosso espírito através de nossas enfermidades físicas. Foi numa grande enfermidade na minha vida que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu não vejo uma prova maior do que essa, quando chega a enfermidade. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, que manda a gente não se embaraçar, deixar todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, o escritor chega no verso 4 e diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então toda luta vem para você lutar e não pecar. O alvo do diabo é fazer o povo de Deus pecar. Porque se você peca voluntariamente, rebeldemente, você parou de lutar. Você foi nocauteado. Crentes nocauteados, caído da graça, não luta mais e não consegue se levantar. É aí que está o pior. Quando eu me converti, eu comecei a ouvir as primeiras palavras do Evangelho, comecei a fazer um seminário, bem do comecinho, e o professor dizia: há crente de todo tipo. Crente cauterizado, crente enfraquecido, crente doente na alma. Ele falava crente caído, crente de pé, crente lutando, crente andando, crente parado, crente correndo. Todo tipo de crente. E aquilo foi me mexendo comigo. Eu sempre quis ser um crente correndo. E a minha chamada veio por sonhos. Deus mudou todos os meus planos. Quase todo dia sonhando com a Bíblia na mão, ensinando pessoas na igreja e fora da igreja. Me perturbava com aquilo. E comecei a conversar com os pastores: o que é isso? Não paro de sonhar com isso? Alguns pastores, coitado de você se fugir dessa missão. Ai de ti. Me colocava um susto. Mas era constante. De vez em quando eu tenho ainda. Mas era constante. Os sonhos. Jogando semente no chão, entregando folheto, pregando em praça. Misericórdia, era constante esses sonhos. Graças a Deus por isso, né? Cada um tem uma chamada de um jeito, e todos nós irmanados num só pensamento, numa só luta, caminhamos para o norte. Aleluia! Caminhamos para cima. Mas eu disse aqui que o crente não anda de altos e baixos, sabe por quê? Porque se você subir um degrau e descer um degrau, fica marcando o passo, né? Você sobe um degrau e desce um degrau, é altos e baixos. Não. O crente altos e baixos, ele não amadurece. Ele tem que só subir, subir, subir. É difícil, né? Cada subida tem que exigir mais esforço. Mais esforço. E é muito difícil. Mas ainda bem que Deus nos dá um bom entendimento. Diz o Salmo 119, 104, pelos teus mandamentos alcancei entendimento para aborrecer o falso caminho.
Aleluia. Então, irmão, não tem outro jeito de combater contra o pecado. Não tem outro jeito de escapar do inferno. Como diz, vou repetir o texto em Hebreus 2 e 3. O tema dessa mensagem, tão grande salvação. Como escaparemos nós? Como vamos se livrar da perdição se não atentarmos para uma tão grande salvação? A salvação é tão grande que é para o mundo todo. A Bíblia diz a grande salvação, um grande perdão, uma grande busca da nossa alma pelo Senhor. Como vamos escapar do juízo se não valorizarmos essa tão grande salvação? Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Muitos estão deixando de olhar para Jesus. Muitos estão postando escândalos na internet. Crente não faz isso. O crente tem que espalhar conteúdo bíblico pela internet. Um versículo, uma frase, como acabamos de ouvir aqui o Tiago, um pensamento cristão, vai espalhando boa notícia e o Espírito Santo de levar a palavra de Deus velozmente em todo o mundo, como Ele quer. A palavra de Deus corre velozmente. É o Salmo 147. Deixa eu conferir. A palavra de Deus, ela corre com muita velocidade. Aleluia. Deus usa nossa fragilidade para levar a sua palavra. Glória a Deus. Salmo 147, versículo 15. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Olha aí, irmão. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Espalhemos de qualquer forma a palavra de Deus. Quando eu vou entregar um folheto, eu converso primeiro com a pessoa. Mas tem ocasiões que eu coloco no porta-carta e oro. Jesus, eu não vou bater palma nessa porta, mas eu vou deixar aqui, abençoa a mão que tocar nesse folheto. Faz com que possa ler. Também é válido. O mais válido é conversar com a pessoa e dar o folheto, incentivar a leitura. E já teve muitas ocasiões que eu estou entregando um folheto e vem outro e vê e vem pegar. Olha, você poderia me dar um desse para mim ler? Já é muito válido. Um certo dia eu estava no ônibus e coloquei um folhetinho no banco da frente. Aí a pessoa sentou e eu vi que a pessoa pegou, abriu e leu a viagem toda. Também é válido. Aleluia. A palavra de Deus corre velozmente. Porque ela não volta para Deus vazia. Porque Deus tem pressa. Jesus tem pressa para que todos estejam com Ele, como está em João 17, 24. Vamos ler essa passagem? Na oração sacerdotal, aleluia. Na oração sacerdotal, Jesus falou assim, versículo 24, João 17, 24.
Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Olha aqui, irmão, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Jesus quer que a gente veja a glória dele. Ele quer, ele se apressa, ele não quer te perder, ele não quer me perder. O desviado nunca estudou essas coisas. Uma das fortes razões que a pessoa se desvia do caminho de Deus é não se apegar às Escrituras. Não tem base, não tem conteúdo, não chega a ter sentimento, não chega a temer o Senhor suficientemente para não abandoná-lo. Agora eu fico pensando, Jesus, de braços abertos, chorando, vendo todo mundo ir embora dele. Jesus não exclui ninguém. A gente, quando eu era novo convertido, tinha aqueles cultos de disciplina, de colocar no banco 3 meses para ver se a pessoa está firme. É válido. A igreja tem que ter disciplina. Tem que disciplinar. Pecou, fica em disciplina, observação, para ver se a pessoa vai embora de vez ou ainda quer se apegar a Deus. A disciplina é bíblico. Mas Jesus não manda ninguém embora. Nós que vamos com nossos próprios pés. Jesus não manda ninguém para o inferno. Nós que vamos com nossos próprios pés. Grave isso. O maior desejo de Jesus é que nós vejamos a sua glória. Aleluia. Lá não tem dor. Lá não tem doença. Lá não tem fraqueza. Lá não tem pecado. Lá não tem cemitério, nem cadeia. Lá não tem morte. Lá não tem noite. Lá não tem sol. Lá não tem lua. Porque o Cordeiro é a lâmpada. Lá não tem templo. O templo é a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Estude o livro de Apocalipse. Temos que desejar isso. Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? A salvação está em Jesus. A salvação não está em crer em Jesus numa religião. Os católicos dizem, eu creio em Jesus na minha religião. Isso não existe. Eu creio em Jesus no Espiritismo. Não existe. Eu creio em Jesus, mas sou judeu. Professo o judaísmo, como Silvio Santos. Não adianta. Eu creio em Jesus a minha maneira, sem a Bíblia. Não adianta. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu coração, do seu ventre. Os judeus chamam o coração de ventre, do seu interior. Então, não dá para conhecer Jesus sem ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro divino, único, singular. É o livro de cabeceira. É o livro da verdade. É o livro que tem alimento espiritual. É o livro que revela Cristo. É o livro da verdade. É o livro missionário. É o livro, o manual do cristão. A Bíblia permanece para sempre. No céu, no nosso coração. A Bíblia permanece.
Tudo passa. A Bíblia é de geração em geração. Salmo 102, 16. Isso se escreverá para outra geração louvar o nome do Senhor. Salmo 102, 18. Isso se escreverá de geração em geração para o povo que se criar louvará o Senhor. Salmo 102, 18. É de geração em geração. Deus cuida disso. Nossos filhos, neto, bisneto, Deus vai levantar pregador, escritor, mestre. Deus vivifica todas as coisas. A sua palavra é viva para sempre. Deus não muda. Deus é vivo o tempo todo. Aleluia! Esse é o Jesus vivo que nós nos alimentamos dele e servimos. Assim como eu vivo, disse Jesus, pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, viverá por mim. Você não pode viver por Jesus deixando a palavra dele de lado. Veja esse texto, João 6, 57. Assim como eu vivo, assim como o Pai vive, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, viverá por mim. João 6, 57. Só é possível conhecer Jesus, viver por Ele, pela sua palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Senhor, ajuda a todos nós termos mais atenção, para que pela atenção venha o aquecimento do coração, o interesse novo, uma renovação, um avivamento. Que todo o teu povo, aqueles que estão nos ouvindo pela live, todos os irmãos aqui da sede, subsede, de todos os ministérios, estejam mais atentos à tua palavra, para que em tempo algum possamos nos desviar do mandamento. Porque tu nos deste um mandamento que nos salva. Diz o Salmo 71, 3. Deste o mandamento que nos salva. Aleluia! Deste o mandamento que nos salva. É a tua palavra. Então, Senhor, guarda agora a tua palavra em nossos corações. Trabalhe em nosso coração pela tua palavra, pelo teu Espírito, a cada dia. Abençoando todos os obreiros. Aquele obreiro que está enfermo. Eu entrego nas tuas mãos o pastor Edson Miranda, que tem passado momentos difíceis com família. Abençoa a sua filha. Ó Senhor, abençoa os obreiros que estão passando com dificuldades, principalmente enfermidade. Vai tocando profundamente, Senhor. Vai vivificando todas as coisas, porque tu és Deus, aleluia, e a tua palavra é glorificada. Toca no pastor Edson, toca na sua filha, toca na sua família. Vai tocando agora, vai tocando, Senhor, porque nós cremos que tu é vivo, vida sem fim, vigor sem fim, vida além do entendimento. Tudo vivifica, tudo faz novo. Ó Senhor, cremos em milagre, cremos que tu é real, cremos que tu está presente. Vai operando agora no coração dos irmãos. Em nome de Jesus, amém.